Viajantes bem-vividas. Você já fez alguma trilha de montanha? Já ouviu falar da Montanha Colorida e da Laguna Humantay? Elas ficam no Peru. Ouça todo esse episódio, pois vamos lhe dar muitas dicas sobre essas duas atrações incríveis. Bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas. Hoje, Silvia vai nos transportar para uma das experiências mais desafiadoras e emocionantes da viagem de 15 dias que ela fez ao Peru. A subida até a Montanha Colorida e a Laguna Humantay, duas trilhas famosas por suas paisagens impressionantes, mas também pela altitude e pelo esforço físico que elas exigem. Então, prepare-se para viajar com a gente neste episódio. Mas antes de começarmos a falar desta aventura peruana, você já sabe que o Viajantes Bem-Vividas tem mais de 85 episódios, todos com muitas dicas de destinos no Brasil e no exterior, compartilhando com você nossos aprendizados. Por exemplo, onde se hospedar, quais atrações visitar, bate-voltas e muito mais dicas. Estão todos à sua disposição gratuitamente. Ouça um a um, enquanto caminha, faz academia ou no horário que for melhor para você. Siga o Viajantes Bem-Vividas no Instagram para saber das novidades, se inscreva no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Comente e compartilhe com suas amigas para que mais mulheres possam descobrir as belezas do mundo. Bem, então vamos lá para as aventuras da Silvia no Peru. Nós queremos começar essa conversa sabendo se você viajou acompanhada, se você viajou em grupo, se foram vocês mesmas que organizaram a viagem ou se fizeram com alguma agência de turismo. Eu viajei com uma amiga querida, Denise, que foi minha professora na faculdade de odontologia, e mais duas amigas dela. Foi bem legal, nós ficamos em quartos duplos, tivemos a companhia uma da outra e foi maravilhoso. Quando Denise me convidou, ela já tinha o planejamento da viagem bem adiantado. E sim, é importante você organizar a viagem com uma agência, isso tudo foi muito confortável. Os hotéis muito bons, passeios ótimos, o transfer e guias eram privativos para nós quatro, tudo muito confortável e muito bom. Nos pegavam no hotel para os passeios. E tem mais um quesito importante. A agência já compra com antecedência os ingressos para Machu Picchu. Isso porque, se você quiser comprar por sua conta, você vai ter que madrugar numa fila e ainda corre o risco de não conseguir comprar os ingressos para o mesmo dia. Então, vale sim organizar a viagem com uma agência de viagem. A gente tem sempre que dar uma avaliada, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho, é importante ter essa infra sim. Conta pra gente, Silvia, por que você decidiu fazer essas duas trilhas? Elas já faziam parte da sua lista de desejos ou foi uma oportunidade que surgiu? Olha, na verdade eu nem conhecia sobre essas trilhas. Elas já estavam incluídas na programação quando eu entrei no grupo. Como eu disse, né, a Denise já estava organizando tudo. Então, são duas atrações muito lindas, embora desafiadoras. E eu, então, acabei embarcando nas ações com todo o grupo. A Montanha Colorida é incrível e única. Nunca tinha visto nada igual, super vale conhecer. E a Lagoa de Humantay se destaca pela beleza contrastante da cor azul turquesa da água, que é maravilhosa, com o branco puro das montanhas ao redor, cobertas de gelo e neve. Também é muito bonito. Nossa, já estou aqui imaginando. Conta então pra gente, Silvia, que época que foi essa viagem
se tinha alguma indicação para ser na época que vocês foram, ou se há alguma contraindicação, como chegaram ao Peru, onde se hospedaram para poder fazer essas 2 trilhas. Pois é, então a indicação é que você deva ir sempre numa época seca, que é entre abril e outubro, para aproveitar os sítios arqueológicos e todas as demais atrações sem ter chuva, né? Sobretudo as trilhas a essas 2, a Montanha Colorida e a Lagoa de Humantay. Nós fomos na segunda quinzena de junho. O clima é bom, é frio, mas não é muito frio. A gente não queria pegar um frio muito rigoroso, sobretudo nas trilhas, né, que ficam muito altas. Então, nós optamos por esse mês. Na verdade, as minhas amigas optaram, né, porque eu entrei na canoa já navegando. O nosso voo foi Brasília-Lima, com conexão para Cusco, de onde nós fizemos a maioria dos passeios. O planejado era a gente chegar em Cusco às 15 horas. Assim teríamos bom tempo para aclimatação à altitude. Mas a companhia aérea não esperou os passageiros de conexão. Praticamente todas as pessoas que estavam no voo perderam a conexão para Cusco. E chegamos em Cusco só às 21 horas. Então ficamos 7 horas e meia no aeroporto de Lima. E você sabe, né? É aquela história do tal do perrengue chique. Pois é, aconteceu. Lembrando que tem alguns detalhes nisso. Brasília está a 1.172 metros de altitude. Lima, ao nível do mar. E Cusco, a 3.400 metros acima do mar. Então, o que é que aconteceu? A gente saiu de Brasília, que era um tanto alto, fomos para Lima, que era a nível do mar, e aí nos aclimatamos com esse tempo que ficamos lá ao nível do mar, e depois fomos para Cusco, que era exatamente o que a gente não queria vivenciar. Então a gente estava bem, desceu e subiu na altitude, o que atrapalhou a gente bastante até no transcurso de tudo, né? E nós nos hospedamos no Hotel Los Portales, também indicado pela companhia de agência de turismo, né? E eu posso recomendar porque ele é bem localizado, confortável, não é assim luxuoso, mas tem tudo o que você precisa. E a gente conheceu dali praticamente tudo a pé em Cusco. Essa questão da aclimatação, né, ela é fundamental para minimizar esses efeitos, né? E ele realmente acomete muitos viajantes. E a gente tem que pensar que 3.400 metros acima do mar é muito alto. Um verdadeiro desafio. Então, conta para as nossas ouvintes que sonham fazer essas trilhas, quais são as principais dicas de prevenção. E aproveita para já relacionar com os problemas que podem decorrer do não cumprimento delas. Isso é fundamental mesmo, Lília. Precisa ser falado e todo mundo tem que prestar muita atenção. O principal desafio é o mal da altitude, ou sorote, que eles chamam, né? Que é causado pela diminuição do oxigênio, que em uma forma mais... Quer dizer, a diminuição do oxigênio na subida, né? Quanto mais alto a gente vai, menos oxigênio a gente tem para respirar. E o que pode causar isso? Nas formas mais graves, causa edema de pulmão, e aí é interessante você saber qual o sintoma disso. Quando você começa a tossir, é um sinal de que está começando o edema. Ou o edema cerebral, que é uma dor de cabeça muito intensa, muito intensa. Então, é muito importante você perceber isso, né, estar alerta. E eu comecei a prevenção antes mesmo de viajar. Eu li sobre isso e fiz também uma consulta no ambulatório do viajante, no SUS, e recebi todas as informações sobre as medidas preventivas do médico que atende lá. Então, coisas que você precisa fazer. Durante a sua estada lá, você tem que se hidratar ao dobro. Isso é um problema para mim, porque eu tomo pouquíssima água, então tinha que ficar muito alerta. A alimentação, principalmente nos primeiros dias, né? No primeiro dia em especial, ela até deve ser leve, nada de comer coisa gordurosa, muito pesado. É importante tomar o chá de coca e também mascar as folhas de coca para lidar com essa coisa. Então, o povo tem muita prevenção, né? Ai, coca, mas será que é coca, aquela coca que todo mundo fala da cocaína?
Não se assuste, não é isso. É a folha da árvore de coca, que inclusive não é aquela é uma folhinha mesmo, uma folha comum. Eles tiram essas folhinhas, elas estão sempre disponíveis nos hotéis, eles fazem o chá e já servem nos hotéis, e as folhas estão lá disponíveis para você mascar. Então, principalmente quando você vai fazer passeios que são mais altos, você deve mascar essa folha de coca. Você masca e deixa na bochecha ali por um tempo. E além disso, o médico que me atendeu nesse ambulatório, ele também me prescreveu um remédio que ele é preventivo para esse mal da altitude, né? Que a gente deve começar a tomar 48 horas antes das subidas à montanha ou à laguna. Eu fiz tudinho como manda o protocolo. A segunda coisa, que é principalmente paralela a essa prevenção do mal da altitude, é esse tempo para se aclimatar à altitude em Cusco. Então, no dia da chegada em Cusco, você deve ficar no hotel e, se precisar sair para alguma coisa muito urgente, é para uma curta caminhada, devagar, e passar a maior parte do tempo descansando no hotel. Não é dormindo, é descansando, lendo, vendo um filme, coisa assim. Porque quando você dorme, pelo que eu li, o teu corpo não se aclimatiza. Então, não é para você dormir a tarde inteira ou o tempo todo, é para você descansar. E aí, fazendo essas mesmas coisas, comer comidas leves, tomar o chá de folha de coca, etc. Que, como eu disse, tem em todos os hotéis. E aí vem aí aquela história, né, repetindo aqui, que a gente perdeu essa aclimatação porque chegamos muito tarde em Cusco, chegamos de noite. Então a gente chegou de noite, tomou banho, tomou um caldinho e foi dormir, né? Porque senão a gente não dava conta de acordar no outro dia. Isso foi uma coisa que comprometeu para mim, principalmente. Então, o ideal é você ficar uns 3 dias em Cusco ou nos arredores antes de você fazer o trekking, porque aí você já está mais acostumada ali com a altitude, né? E começar pela Montanha Colorida, que embora ela seja mais alta, tem 5.200 metros, o trajeto é bem mais fácil do que a Lagoa do Mantai. Eu gostaria de acrescentar aqui, Silvia, que deve existir um fator pessoal, algum outro aspecto, porque nem todas as pessoas passam mal. Não sei se assim tem pessoas que têm um organismo mais forte ou adaptável, né, mais facilmente adaptável a mudanças. Então, eu estou falando isso porque eu tenho um casal de primos que acabou de ir, não teve absolutamente nada. Lógico que teve todos esses cuidados, mas eu e meu marido, quando fomos, nós chegamos a Cusco com tempo, seguimos todas as recomendações e assim mesmo nós passamos muito mal, muito mal. Eu tive muita dor de cabeça, vômito, diarreia, meu marido teve muita falta de ar. Foi tão forte que nós pensamos, de noite nós decidimos que no dia seguinte a gente ia voltar. A gente não ia ficar lá. Mas no dia seguinte acordamos bem melhor e aí resolvemos enfrentar porque já tínhamos pago o guia, né? E também toda a expectativa de conhecer Cusco e a região no entorno. Mas conte mais aqui para gente, assim, que outros cuidados que vocês tiveram para poder fazer esse tipo de atividade que eram as trilhas. Exatamente. Para fazer as trilhas é muito importante você usar roupas adequadas. Então, eu sofri muito com essa questão das roupas, porque eu não tinha certeza, nunca tinha feito trilha em montanha gelada, coisa assim. Então, eu tive que pesquisar muito, conversar com outras pessoas que tinham ido. Então, vai aí a dica para ajudar quem está planejando ir. Primeiro de tudo, você tem que ter botas de trekking. Isso é fundamental. Não dá para fazer com tênis, porque as trilhas elas têm muitas pedrinhas. E você pode, com o tênis, escorregar e cair. Então, botas de trekking específicas. Outra coisa, você deve levar o bastão de trilha. Leve os dois, teste. O ideal é até que você faça uma experiência antes de viajar, que foi uma coisa que eu não fiz. Eu nunca tinha usado bastão de trekking. Eu não tinha essa experiência. Então, a Montanha Colorida, eu usei um tempo os dois bastões.
mas depois eu achei que era muita energia que eu gastava passando um bastão, outro bastão. E para o equilíbrio, eu achei que para mim, né, um bastão bastava. Ele me levava para frente, eu me equilibrava e dava o próximo passo. Aí eu acho que é uma questão muito individual. Então, sugiro que você faça uma experiência num parque, uma coisa assim antes, para você ver como é que se sente. Outra questão importante é vestir-se em camadas. É aquela história de quando a gente vai para lugares muito frios, né? Que se fala vestir em camadas. Mas para você fazer um trekking em montanha gelada, mais ainda, por várias causas. Então, primeira camada, você usa uma blusa dry fit de manga curta. Para que isso, gente? Porque se você usar uma blusa de algodão ou qualquer outra coisa, você vai suar no fato de caminhar. A gente sua mesmo sendo no gelado. E aí essa água, ela não é reabsorvida, ela fica na roupa e aí gela tudo por causa do frio. Então, use uma dry fit manga curta, isso funcionou muito. Até porque tem uma hora que às vezes vem o sol e que fica tão quente, e sobretudo na volta, que você sente necessidade de tirar o resto da roupa. Eu, pelo menos, senti. Então, é uma boa dica essa. A segunda camada é o fleece. Eu nem conhecia esse negócio. É tipo um pullover, ou com zíper, ou só com um zíperzinho pequeno, que ele é peludinho assim, sabe? Então, você procura na internet fleece e compra, porque também é muito útil até para outros passeios que não esse tipo de trilha. A terceira camada é o seu casaco impermeável. Aí sim, é um casaco mais grosso, mais forte, né? E impermeável, porque às vezes pode, mesmo não sendo época de chuva, vai que, né, venha uma chuva inesperada. E especialmente para quem vai pegar esses limites de épocas que podem chover. Então, vale a pena. Eu optei por casaco com capuz, porque é mais uma proteção que você tem. Em seguida, você também deve ter, além dessa capa com capuz, um gorro, que para quem gosta, né, daquele gorro que põe na cabeça, eu não gosto muito, mas tem outras alternativas. A balaclava, que eu também não conhecia esse nome, que é aquela roupa que a gente vê quem esquia coloca no rosto, que aparece só o olhinho ali, e que os bandidos nos filmes aparecem com ele, é mais ou menos aquilo. Porque ele protege todo o rosto. E também tem um tipo de bandana que você usa para isso. Por quê? É isso, né? Você tem o vento da montanha que queima. Então, mesmo que não tenha sol, porque o sol já queima, né? Porque você está mais perto do sol, você sobe, você está mais perto do sol. Além disso, tem o vento. Então, é importante você ter alguma coisa que proteja seu rosto. Outra coisa é luva. De preferência, use luva com antiderrapante para você poder ter firmeza para usar os sticks. Eu levei, e acho que vale a pena, chapéu, porque, por exemplo, eu não estava com um frio tão grande, mas eu precisava proteger meu rosto e minha cabeça, porque o sol é realmente forte. Então eu não usei o capuz do casaco, mas eu usei o chapéu, que me protegia do sol, que era o que eu precisava, não tanto do frio. Óculos de sol é importantíssimo por causa da neve, que aquilo brilha no seu rosto, você precisa usar óculos de sol. Você tem que levar uma mochila impermeável e leve, impermeável para esse mesmo caso, né, de chuva no caso. E ela tem que ser leve porque você vai pôr coisas lá dentro também mais leve possível, para você não carregar peso nas costas demais, né? E capa de chuva se for época de chuva. Essencial você levar protetor solar para repor o seu protetor solar, não esqueça de colocar antes de sair, e protetor labial exatamente pela mesma questão, né? O lábio também resseca pra caramba. Ressalto aqui, muito perigoso e de tênis, não vá. Use e compre, empreste a bota de trek. E a roupa inapropriada pode atrapalhar muita subida, né? Como eu falei sobre essa questão do suar e ficar gelada, você sentir muito frio e daí não conseguir andar, e tudo isso impacta na sua caminhada. Terceiro item, como essas trilhas são trilhas bem mais pesadas, vale muito você levar um lanchinho e água é essencial, no mínimo 1 litro. Eu levei barras de proteína, barras de cereal
castanha e chocolate também resolve muito. Então eu levei um pouco de coisa, minhas amigas levaram outro pouco de coisas e nós fizemos ali um share, né? Um compartilhamento. Chocolate também vai muito bem, viu? Atrai muito, dá vontade de você comer aquele chocolatinho, né? Eu não gosto de doce, eu levei meio amargo. Outra dica fundamental, Lilian, para todo mundo e para você que está pensando em ir, não deixe de comprar. É comprar um tubo de oxigênio. Aí você vai me dizer, mas como assim tubo de oxigênio? Aquele negócio do hospital grandão? Não. Lá nas farmácias em Cusco, vende uns tubinhos assim de uns 30 centímetros que dá umas 3 bombadas de oxigênio. Aquilo é muito barato e salva vidas. Não deixe de comprar antes de ir para as trilhas. Não deixe mesmo. Outra dica é você subir devagar, pausadamente, sem pressa e também sem vergonha de parar para respirar. É importante, se você está com dificuldade de respirar, pare. Só que tem uma recomendação. Essa parada ela deve ser bem curta. É o tempo de você respirar, pegar ar de novo e continuar. Se você parar 5 minutos, aí você volta a estaca zero. Então não é bom parar. Essa é a recomendação que nós recebemos do guia. E caso você optar pelo cavalo, que é a minha última dica aqui, é bom você conhecer antecipadamente como é que tudo funciona. Eu vou contar aqui mais para frente para vocês a minha experiência, que eu acho que vai ajudar bastante. Silvia, uma coisa que você não comentou, você falou bem de todo esse vestuário, né, para a parte de cima e para a parte de baixo. É verdade, esqueci, né? Na parte de baixo, o recomendado é usar uma segunda pele, tipo aquelas meia calças de frio, não aquela grossa, a não ser que você esteja no auge do inverno, né? Eu pus uma meia grossa, em cima meia calça, e aí você usa uma calça de trekking, que é uma calça mais molinha, tem vários bolsos, é bem confortável e também é impermeável. E para o tênis, você também usa uma meia, que é uma meia que não pode ser de algodão, porque ela faz a mesma coisa da blusa de algodão. Ela empapa de suor e fica gelado. Então você tem que comprar uma meia própria para trekking, que ela é meio sintética, né? Ela não sua, não deixa suar e ficar aquele acumulado de suor. Essa explicação, Silvia, ela é muito importante, porque às vezes a gente ouve falar, né, disso, assim, tem que ter a blusa tal, tem que ter a meia tal, e às vezes a gente acha que é bobagem, que é exagero, né? Não, que besteira, não tem necessidade, eu já fiz passeios, atividades, mas você está dando assim uma explicação bem específica para exatamente atividades como essa. Se você vai no frio e tal, gostei bastante de saber. Com tudo isso, né, com todos esses cuidados, você realmente pode ter uma experiência muito enriquecedora. Mas vamos lá continuar, que a gente tá todo mundo com certeza bastante curioso. Vocês fizeram qual das trilhas primeiro e como é que foi essa trilha? Como é que foi esse passeio do primeiro dia? Nós fizemos primeiro a Montanha Colorida, que fica na região de Vinicunca. Nós fomos no 5º dia que nós estávamos em Cusco, né? Nossa viagem foi de 15 dias, então a gente tinha esse tempo, a princípio, né, para se aclimatar com bem mais condições, né? Então, no 5º dia nós fomos à Montanha Colorida, que é a mais alta, como eu já comentei, 5.200 metros, mas é uma trilha mais fácil. E aqui eu já quero deixar uma dica para você, nosso ouvinte. Em geral, cada guia de turismo que vai levar você para fazer essa trilha, ele pode estar com 12 a 20 pessoas, né? 12 a 20 turistas para esse trek. Nós resolvemos contratar um guia privativo para ficar com nós 4, só para nós 4. Por que a gente fez isso? A gente conversou, né? Bom, gente, se uma de nós passar mal e o guia estiver lá com 20 pessoas, como é que ele vai fazer? O povo vai querer ir na frente e aí esse guia vai ficar O que ele faz? Ele vai com o povo na frente ou deixa o povo da frente e fica com a gente? E aí a gente ficou naquela, vai que esse guia vai na frente e deixa a gente. Então a gente decidiu
pagar um pouco a mais, mas ter o guia pra gente ali o tempo todo, para caso tivesse alguma questão que precisássemos de um socorro. E tudo começa assim, 4h30 da manhã, o guia e o motorista, né, passam no hotel para buscar a gente. A região da trilha fica a 100 quilômetros de Cusco. Nós andamos 2 horas de carro até a parada para tomar o café. E em seguida mais 1 hora de estrada para chegar ao início da trilha. E na volta a gente parou no mesmo lugar que tomamos café para fazer o almoço, né? Para almoçarmos. E o restaurante era de boa qualidade, bem legal. Ele chama Restaurante Colca. Bom, praticamente toda a estrada até o início da trilha ela é de terra, bem batida. Então não era a época de chuva, então não tinha barro, nada. Era uma terra bem batida. Passamos por um rio bem bonito, alguns povoados, plantações de batata, muitas montanhas forradas, gente, forradas mesmo, de alpacas e ovelhas. Era uma cena linda. A gente enlouqueceu querendo tirar um monte de fotos. E a gente ainda avista a Cordilheira Vilcanota e a Montanha Nevada de Alzangate, que é a maior da região de Cusco, que tem 6.380. Então a gente avista da estrada, né? Mas você tem aquela visão ao longe dessas referências, e aí aquela loucura, porque a gente fica enlouquecido querendo tirar foto, uma doideira. Mas não pedimos para o carro parar, não, porque se você começar a parar para fazer foto, você não chega lá nunca, né? E tem horário para fazer isso. Então, chegamos ao local onde inicia a caminhada, depois de mais esse tempo de 1 hora de estrada, né? E fomos logo surpreendidos por um grande lago artificial que foi construído pelos locais, assim disse o guia, né? Pelo povo local dali. E em forma de um coração era essa lagoa, muito bonitinha, era muito engraçadinha. E já grudado nessa lagoa tem uma placa já indicando a altitude do ponto de partida, que é 4.600 metros de altitude. Tá vendo aí como que a coisa é bem alto já na partida, né? Nossa Senhora! Quanta coisa bonita, mas que altitude! Já estou aqui me sentindo agoniada. E como que é essa subida, Silvia? O que os viajantes podem esperar? Porque você já contou de uma beleza, né, no caminho até chegar a esse ponto de onde vocês vão começar, então, a caminhada para a Montanha Colorida. No total são 4 quilômetros de caminhada, sendo que 2,5 quilômetros é de dificuldade moderada, que é assim que eles classificam, né, as dificuldades das trilhas. Mas tem 1,5 quilômetro que é de nível de alta dificuldade, que é até aquela parte final, até chegar ao topo na altura dos 5.200 metros. A descida são os mesmos 4 quilômetros, mas muito fácil de descer. Embora o terreno seja de terra e com aquelas pedrinhas que eu já comentei, né, com grande risco de escorregar, é muito tranquilo descer, você não sofre nada do mal da altitude, porque você não está aumentando, né, a altura, você está descendo. Então, é muito, muito, muito tranquilo. Agora me diz uma coisa, vocês fizeram já uma aventura aí, né? Essa subida ela só pode ser feita a pé? Não, ela também é possível ser feita de quadriciclo, mas você tem que reservar com antecedência, não pode chegar lá e querer o quadriciclo. Então você tem que fazer ou contato com a agência que você está planejando a viagem, ou se você for organizar sua própria viagem, você vai precisar fazer o contato com alguma agência local lá para reservar esses quadriciclos. Eu tinha até pensado nessa opção, porque eu não sei se vocês lembram, eu publiquei nessa época próxima à viagem, 2 meses antes mais ou menos, eu tive problemas no meu joelho, nos meus 2 joelhos. E eu estava preocupada se eu ia dar conta de subir as 2 trilhas, né? Eu cheguei a fazer um acompanhamento com personal e tudo, mas eu estava com essa preocupação. Só que eu não tenho prática de dirigir quadriciclo. E aí eu achei muito arriscado aventurar eu pegar um quadriciclo sozinha e sair dirigindo na trilha num lugar que eu não conhecia, não sabia como era.
E eu tinha tido recentemente também uma experiência muito ruim lá em João Pessoa, que eu fiz um passeio de quadriciclo. Um rapaz que estava no nosso grupo, que era motorista de moto, já muito experiente, ele teve um acidente no meio da trilha. Então eu digo, se ele que dirige moto teve acidente, eu vou pegar um quadriciclo da primeira vez, e eu desisti. Eu até tentei pagar alguém para dirigir para mim, mas eles não oferecem esse serviço, então eu desisti mesmo. A outra opção, que é outra alternativa, né, é subir até um ponto mais próximo do topo a cavalo. Cada cavalo custa 70 soles, que é em torno de R$ 108. E você contrata lá bem na hora da subida mesmo. Quando você chega no ponto de partida, você já contrata ali o cavalo se você quiser. Entendi. Para mim ia ser complicado. Eu acho que eu ia engatinhando, porque também não quadriciclo para mim não é uma opção, cavalo também não. Nossa, mas vamos lá. E você conseguiu fazer tudo caminhando, Silvia? Pois é. Eu queria muito fazer o trekking. Eu queria ver como que o meu corpo ia reagir, mas eu não tinha a menor ideia se eu teria algum problema com altitude, embora eu tivesse feito todos os preparativos preventivos. Então, o que eu resolvi fazer? Lá na hora, eu contratei um cavalo e combinei com o dono do cavalo, que são locais, né? Moradores locais. Eu combinei com ele que ele fosse caminhando ao meu lado, mais ou menos, né? Ao meu lado, não precisa estar grudado em mim, mas que fosse ali, e eu só pegaria o cavalo se eu me sentisse mal. Olha, de nós 4, 2 das minhas amigas conseguiram fazer a trilha inteirinha a pé. Eu e mais uma das amigas começamos andando, testando a gente para ver como é que a gente ia reagir, né? Mas já de início a gente começou a sentir muita falta de ar, mesmo em trechos planos, já no início. E a gente, a cada 15 passos, nós tínhamos que parar e respirar por alguns segundos. Lembra que a recomendação não é ficar muito tempo parado, porque piora ainda mais. Então a gente ficava naquela, dava 15 passos, parava, dava 15 passos, parava, uma chateação. A minha amiga, logo de início, resolveu pegar o cavalo e foi-se embora. E eu continuei caminhando ali, tentando dar conta, porque eu queria muito chegar lá em cima caminhando. Mas chegou um momento que eu estava sofrendo tanto que eu digo assim, gente, por que mesmo que eu estou aqui sacrificando meu corpo? Eu comecei a raciocinar, gente, por que eu estou fazendo isso, né? Eu já tinha percebido que eu não ia melhorar, e então eu optei pelo cavalo. Peguei o cavalo e aí fiz todo o resto da trilha a cavalo. E tem uma questão, na Montanha Colorida, o dono do cavalo vai puxando o cavalo, que é um conforto, né? Para quem, no caso você e eu, que não somos muito experientes em cavalo, eles puxam o cavalo e vai-se em frente, então você só vai ali sendo levada, né? Você não precisa ter nenhuma outra experiência. Então a gente foi até um ponto bem no alto com o cavalo, ele anda a maior parte da trilha e para lá em cima bem no alto, aonde ele não pode mais subir com o cavalo. Aí ali a gente desce e faz o outro pedacinho a pé, aí chega na Montanha Colorida, que é, gente, um encanto. E depois dessa primeira parte, ainda tem mais um pedaço que você tem que subir, que é bem íngreme mesmo, que é para chegar bem no topo da montanha. E essa partezinha de final aí, do platô até a primeira parte bem alta, eu fiz tranquilo, não senti mais a dificuldade de respirar. Mas eu não subi essa parte final mesmo, porque eu digo, não vou arriscar. A vista da primeira parte já era muito bonita, e eu digo, não vou subir não. Aí eu fui assim a parte da direita, que também tem umas atrações interessantes. Lá eles têm umas esculturas de uma mão esticada com os dedos abertos. E você pode subir nessa mão, fazer foto, e aí você pega as montanhas nevadas ao redor. E eu fiz isso. Silvia, é impressionante a gente pensar, né, como é que a pessoa que nasce lá, né, tá completamente aclimatada, né? Nem o cavalo tá com falta de ar, nem a pessoa tá com falta de ar, e a gente do lado quase tendo um troço, né? Exatamente. Eu conheci um senhor, engenheiro até, que ele estava subindo a montanha com o neto. E eu digo assim, mas como que ele era bem mais velho que a gente? Como que o senhor tá
não tá sentindo nada e tal. Ele disse assim, mas eu moro aqui, eu moro em Cusco, eu tô acostumado. Eu digo, tá, entendi. É isso mesmo. Pois é. Agora conta assim, que eu estou imaginando que você fez tudo isso a pé, a cavalo, parando, etc e tal. Quando você finalmente chegou lá em cima, diante da montanha colorida, qual foi a sua visão? Qual foi a sua sensação? Como é que foi? Lilian e ouvinte, é uma visão espetacular. É um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. É um passeio que eu super recomendo. A montanha, ela tem várias camadas e não são camadas retas, são camadas curvas. Então, você vê assim, várias camadas, cada camada de uma cor diferente. É impressionante, eu me apaixonei por aquilo. Eu acho que eu devo ter feito mais de 100 fotos. Você vê a loucura da cabeça da fulana aqui. E você sabia, Lilian e nossa seguidora, que essa montanha foi descoberta somente em 2015 por turistas internacionais especialistas em trekking de montanha? Eu não sabia. Nem eu. Essa montanha, ela era totalmente coberta de neve. E com o aquecimento global causando o degelo das montanhas, deixou à mostra essas camadas de cores. Quando esses especialistas em trekking passaram, descobriram aquilo, né? E aí foram contando de um para o outro, para o outro, acabou que virou uma atração turística lá. Mas por que essas camadas coloridas? Eu fiquei pensando, gente, por que, né? Olha que engraçada a natureza. Cada cor daquela é um mineral diferente. Como isso aconteceu, eu não sei. Eu acho que aquilo tudo devia estar embaixo d'água, né? Há muitos anos atrás, entrou em contato com minerais, não sei dizer. Agora, as cores vêm de acordo com os diferentes minerais. São 7 cores diferentes intercaladas. É uma coisa assim fantástica que só mesmo Deus na natureza consegue criar, porque é muito bonito. Mas, claro que eu quero deixar aqui que não é porque foi descoberta por conta do aquecimento global que justifica, né, gente? Nada de aquecimento global, vamos trabalhar contra essa coisa. Agora, fico só imaginando aqui, né? Realmente a gente fica enlouquecida, quer fotografar, quer registrar, né? De todas as formas. Mas dizem que para descer todo santo ajuda. Vamos ver se é mesmo assim. Conta como é que foi a descida. Vocês fizeram a cavalo, fizeram a pé, tiveram algum contratempo, viram alguma pessoa passando por alguma situação, outros viajantes, né, outros turistas? Como é que foi a descida? Olha, não é permitido descer a cavalo. Eles dizem que é muito, muito perigoso descer a cavalo. E deve ser mesmo, né? Porque ele pode tropeçar naqueles seixozinhos e a gente cair. Então não é permitido. Nós descemos caminhando tranquilamente, uma trilha muito tranquila, tirando essas pedrinhas, bem ampla, sem nenhuma dificuldade. E eu, que tinha passado mal antes, não tive nenhuma dificuldade. Então, já se sabe que para descer, todo santo ajuda mesmo. Nesse caso, não tive nenhum problema de altitude. Agora, eu tenho que destacar que na descida, nós nos deparamos com uma cena assim caótica. Tinha uma moça que, óbvio, ela estava na subida, né? Ela tinha em torno de 25 a 30 anos. Ela estava no chão, chorando e com muita falta de ar, arfando de não conseguir respirar. A gente falava, respira devagar, devagar, não consigo, dói, não consigo. E o marido dela estava de pé, olhando para ela, petrificado, congelou. Ele não sabia fazer nada, ele não falava nada, ele não fazia nada, ele nada, congelou. E a gente, vendo aquela situação, né, que estava muito grave mesmo, eu fiquei apavorada. Ela estava muito perto de desmaiar e estava desesperada. A bênção é que nós tínhamos um tubo de oxigênio, daquele que eu falei lá no início, que é importante comprar. Olha a solução aí, né? E aí a gente usou nessa moça. 3 bombadinhas. Num instantinho ela melhorou, gente. É um negócio mágico. 3 bombadas daquele oxigênio e ela ficou ótima. E aí a gente perguntou para eles, né, onde é que estava o guia deles, do casal. E eles não sabiam dizer. Eu imagino que ela começou a passar mal,
eles foram se distanciando do grupo, o guia foi-se embora e nem percebeu que eles não estavam no grupo. Tá aí mais uma razão pela qual nós resolvemos contratar um guia só para nós. Então, eu conto essa história aqui para destacar a importância de você se assegurar o máximo possível de socorro. Agora, vou lhe dizer, se a gente não tivesse passado ali com esse oxigênio, eu não sei se essa moça teria sobrevivido. E eu percebi também uma outra questão muito importante e ressalto aqui. Os guias não levam oxigênio. Sabe aquela coisa de custo? Eu acho que é o que acontece. Eu até perguntei para o guia, mas você não tem oxigênio? Ele disse, tenho, tá aqui na mochila, mas não mostrou. E também não tirou na hora que a moça estava passando mal. Então, eu acho que realmente ele não tinha. E eu entendo que é aquela questão do turismo que não é muito justo, né? Os guias ganham um salário muito pequeno, um valor muito pequeno para fazer aquela trilha. É uma trilha difícil. A outra guia que fez conosco a Montanha de Umantai, ela disse que inclusive acabou com os joelhos dela, ela estava fazendo as últimas trilhas porque ela ia mudar de atividade. Então é um negócio árduo para fazer diariamente e eles não têm dinheiro para poder investir cada viagem um tubo de oxigênio, se é que precise, né, usar em toda a viagem. Mas o que eu acho é que deveria ser uma responsabilidade da empresa de turismo local que contrata esses guias como uma medida de segurança e de primeiros socorros, mas não existe nada disso por lá. Pelo que parece, né, Silvia, pelo que você está contando, eles precisam realmente de uma infraestrutura de segurança para essas atividades em trilhas, porque as pessoas correm risco de vida. Ainda bem que vocês tinham levado o oxigênio. Exatamente. Eu acho que tudo isso que você está nos contando não é para as pessoas desistirem, mas para as pessoas irem preparadas, né, para poder saber as reais condições, né? Bem, vamos falar um pouquinho então agora da Laguna de Umantai. Como é que foi esse passeio? Olha, nós tivemos um dia de intervalo entre a Montanha Colorida e a Laguna de Umantai para a gente dar uma descansada, né? E o passeio também começa bem cedo, 4 horas da manhã. Depois de 2 horas de estrada, a gente parou para o café da manhã e na volta também parou no mesmo lugar chamado Salcantay, restaurante Salcantay, para o almoço. A qualidade da comida não é boa, mas a região também é bem precária, então eu não acredito que exista outras alternativas melhores, não sei. A parada seguinte foi em Soraipampa, com 3.950 metros de altitude. E tinha havido um deslizamento dias antes. E aí nos informaram que a gente teria que andar mais um trecho de 2 quilômetros, que o carro não chegava até lá. E aí a gente decidiu, ai meu Deus, além de tudo a gente vai andar mais 2 quilômetros. Aí a gente decidiu ali, nós 4, em pagar 10 soles cada uma para um tuk-tuk. Era uma cabine construída em cima de uma motocicleta e nos levou até uma boa parte desse caminho. Mesmo assim, a gente ainda teve que caminhar um trecho pequeno para chegar ao ponto de partida do trekking. Era um caminho, e aí é um destaque que eu faço aqui, era um caminho de terra, bem estreitinho, que do lado esquerdo tinha a montanha, né? Era bem grudadinho na montanha, e do lado direito tinha um precipício. Essa estradinha ela era um precipício que não era tão vertiginoso, mas era um tanto inclinado e que deu um pouco de medo. Eu fiquei assim, eu não consegui olhar ali para o lado direito porque me dava um negócio assim, né? A gente tinha que ter bastante atenção porque só cabia uma pessoa e tinha que atentar para não tropeçar ou escorregar, porque se fizesse ali o perigo era grande de cair naquele precipício lá. Ainda bem que era um trecho bem pequeno. Então vocês foram de tuk-tuk, depois andaram mais um pedacinho, mas isso ainda não era a trilha para a Laguna de Umantai, não é isso? Exatamente, não era ainda. Ainda não tinha chegado o ponto de partida. E essa trilha, ela é considerada difícil. Senhor, você está falando que ainda não é a trilha e é considerada difícil. Então, começa a contar aí pra gente como é que é a trilha. Então, são 2,5 quilômetros de trekking com alto nível de dificuldade. Veja a diferença lá da outra da Montanha Colorida.
2,5 km de alto nível de dificuldade, subida íngreme, pedras soltas e ar rarefeito, que já tínhamos vivenciado essa dificuldade anteriormente, né? Então é preciso estar bem aclimatado à altitude, saber, né, ter a experiência e torcer para que você não tenha, né, essa dificuldade de respiração que eu tive e a minha amiga teve lá na Montanha Colorida, e precisa ter um bom preparo físico. Não é mais ou menos não, gente. É íngreme, é pesado. Tem que ter muito bom preparo físico para vencer o nível da dificuldade. Com a experiência anterior da Montanha Colorida, como é que foi para vocês fazer essa trilha que era ainda mais difícil? Pois é, nós 4 já definimos que nós faríamos a subida do Mantai a cavalo. Inclusive as meninas que tinham conseguido fazer a trilha caminhando, a da Montanha Colorida caminhando, né? E eu e a minha amiga, que tínhamos passado mal, a gente já sabia que tinha problema com a altitude, então a gente não tinha, nem queria fazer uma nova tentativa. Só que nós não imaginávamos o que nos esperava. A aventura perigosa começou já no início. Nós caminhamos até o Hostel Soraipampa. Então nós tínhamos decidido que íamos a cavalo. O ponto de partida para pegar o cavalo era exatamente em frente ao Hostel Soraipampa, onde os cavalos ficam lá. Pagamos 80 soles, que é R$123 mais ou menos, por cavalo. Nesse momento, a guia, era uma mulher nesse dia, nos disse que ela iria caminhando, que para ela ela não tinha dinheiro para pagar, né? Novamente aquela questão do que o guia ganha para fazer ali o acompanhamento da gente. Aí a gente pensou assim, uai, se ela for caminhando e a gente for a cavalo, que utilidade ela vai ter para a gente, né? Então a gente resolveu pagar para ela, o que significou 20 soles para cada uma, né? Então aumentando aí um pouquinho o custo. Daí foi um clima de pressa, gente. Uma coisa assim, sabe aquela coisa corrida ali, de pressa? Os locais já enfiavam a gente em cima do cavalo, a gente não conseguia nem... Quando você via, já estava em cima pegava a gente assim, punha em cima do cavalo e já batia na traseira do cavalo para mandar o cavalo caminhar. E eu gritando assim, meu Deus... E aí ele me entregou as rédeas na mão. Eu digo, moço, não, eu não tenho experiência para cavalo, eu faço isso muito de esporte, eventualmente, eu não sei guiar um cavalo. Daí ele me disse assim, não, você puxa assim, você puxa para cá, se você quiser ir para direita, puxa assim para esquerda. Aí eu comecei a ficar em pânico, né? E daí eu falei assim, gente, mas como é que eu vou saber o caminho? Eu não sei qual é o caminho dele. Vocês não vão acreditar o que ele falou. Ele disse assim, o cavalo sabe o caminho. Ai, eu gelei. Meu Deus, um cavalo sabe o caminho e eu vou ser levada por um cavalo sem nada, sem direção, sem nada. Aí eu entrei em pânico, mas quando eu vi, ele bateu no cavalo e eu já estava indo. Não tive nem chance de pensar. Gente, eu acho que eles fazem de propósito aquele tumulto, aquela confusão, para você não ter chance de desistir. Enfim, saí eu com o cavalo e eu desesperada, eu já estava desesperada. A minha amiga estava à minha frente, a mesma amiga que comigo lá na anterior não tinha conseguido ir também, que tinha pegado o cavalo. Aí ela gritou para mim, Silvia, pode ficar tranquila que eu sei cavalgar, me siga que eu vou fazer, eu levo. Aí ela era a primeira, eu era a segunda. E eu fui então seguindo atrás dela. Atrás da gente formou uma fila de 10 cavalos com as outras 2 colegas nossas e mais o pessoal que estava. A guia, nem sei dizer onde é que estava, porque eu não tinha coragem de olhar para trás. Eu olhava para frente, nem para o lado eu queria olhar muito, né? E vocês não vão acreditar, a cena a seguir, eu não sei dizer se era pânico ou era uma comédia de pastelão, ou as duas coisas juntas. O cavalo da minha amiga, que sabia cavalgar e que ia guiar a gente, não seguia o caminho. Não sabia o caminho. Ele não seguia por canto nenhum. Ele ia para a direita, depois ele ia para a esquerda, depois ele ia para a direita. Uma loucura. E, por vezes, ele se aproximava de um precipício. Eu fiquei pasma. E o pior, todos os outros cavalos que ficavam atrás seguiam ele. Não tinha jeito, a gente puxava a rédea para ir para o outro lado, mas o cavalo ia atrás do cavalo dela.
E teve uma hora que eu fiquei desesperada, porque ele estava indo bem em direção ao precipício, eu gritei, puxa o cavalo que a gente vai cair. E ela disse, ele não obedece ao que eu estou fazendo, ao que eu faço, ele não me obedece. E aí, mais tarde, a gente constatou que não era um cavalo, era um burrico. Nada contra a ignorância do burrico, né, gente? Porque ele tem outras funções, mas ele não sabia a pista. Foi uma loucura ter colocado ela naquele burrico. Eu, como não entendo de burro e cavalo, eu até achei que na hora que ela estava subindo no cavalo, eu olhei, nossa, cavalo baixo, né, pequeno. Aí depois que a gente foi saber. Então, o que aconteceu? Eu gritei para ela, deixa eu passar que eu vou na sua frente. Eu tento guiar com o meu cavalo. Aí lá fui eu, sem ter a menor habilidade em cavalgar, criar aquele grupo todo. Eu fico pensando assim, por que a guia não passou na frente? Ou por que o dono do cavalo não passou na frente? Ficasse um atrás, outro na frente, sei lá. Não vieram, ficamos nós ali. Mas graças ao bom Deus, o meu cavalo era obediente, ele sabia a pista, ele sabia a trilha, ele seguia por conta própria a trilha e eu só ia ali ajustando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ai, eu relaxei, eu disse graças a Deus, muito obrigada. Então, vocês, o cavalo, ele era o guia mesmo, tá vendo? Era. O rapaz bem que falou. Agora, Silvia, eu tô começando a ficar nervosa. E aí, eu quero saber o seguinte, passou o perigo, chegaram à laguna depois dessa trilha aí que você falou, estreitinha e tal? Que nada, menina, tá longe de passar o desespero. Tinha muito trecho ainda para andar. E por umas 2 vezes a trilha era tão estreita que praticamente só cabia uma pata do cavalo. Mas não era só isso, não. À esquerda da gente era um precipício imenso. Eu olhei assim com o canto do olho, porque eu só olhava para frente, eu estava meio que congelada. Eu olhei assim pro canto esquerdo e vi aquele precipício e lembrei do acidente da Juliana na montanha da Indonésia, que tinha acontecido ali por aquela época. Sinceramente, eu orei e pedi a Deus que protegesse todos nós que estávamos ali. Gente, até me emocionei agora. Fiquei pensando o que podia acontecer se aquele cavalo escorregasse. Ou se assustasse com um bicho, com uma cobra, sei lá, qualquer coisa acontecesse. Eu achei aquilo tudo surreal, muito sem segurança, uma trilha totalmente arriscada. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui em casa, eu já disse que nenhum dos meus netos, filhos ou genros, vão fazer aquela trilha. Claro que como se eu tivesse, e pensando eu que eu tivesse toda essa autoridade, né? Quem diz que eu mando em alguma coisa aqui? Mas eu digo para você, nossa seguidora, na situação atual, com este tipo de trilha para subir a cavalo, eu não recomendo mesmo. Eu não conheci a trilha de caminhada de trekking para subida, mas pelo que eu via ao longe, era bem larga e me pareceu muito mais segura. Então, nesse caso, eu acho que a melhor alternativa é ter um bom preparo físico para fazer a pé, embora ainda fique a questão do mal da altitude, né, que você nunca sabe o que vai acontecer, ou então não visitar esse destino, se informar primeiro se a trilha foi melhorada e etc, para você não cair numa esparrela dessa que nós vivemos. E o pior é que ninguém conta isso pra gente, né? Antes de comprar esse passeio. Eu li muitos artigos sobre essas trilhas e não achei ninguém comentando sobre a insegurança. Então, vamos lá, né? Bem lá em cima, os cavalos param numa planície, assim como na Montanha Colorida. Ele não faz a subida do pico da montanha. Aí a gente desce ali e caminha o restante do trecho até chegar à laguna. Eu não sei o que acontece no corpo da gente, mas esse pedaço final, que é o mais alto, não dá na gente aquela falta de ar. É engraçado, né? Porque poderia, de repente, você saiu do cavalo e pegou uma altitude alta, poderia começar. Mas eu acho que como você vai no cavalo, você vai se aclimatando sem fazer esforço. Né? O cavalo está te levando, você não está fazendo esforço, então você vai se aclimatando, quando você chegar lá, você está bem. Então, esse trecho final de subida, ele é bem tranquilo de fazer, embora sendo uma boa subidinha.
Parte da beleza já está aí à vista quando você chega nesse ponto. Está à sua frente a montanha de Umantai, uma parte dela toda coberta de gelo. Ela é assim, ela era toda de gelo antigamente, né? Mas com esse aquecimento global, a parte de baixo dela hoje não tem mais gelo. Mas a parte de cima é toda de gelo. Então você vê aquela coisa linda à sua frente que já te antecipa o que você vai ver. É um desafio atrás do outro, hein? E essa daí de perrengue, né? Bem, depois desse perrengue todo, eu quero saber o seguinte. Você já começou a pensar na volta? Vocês estavam tão extasiados com o que ainda iam ver, né? Nesse primeiro você já viu a montanha, mas chegando lá em cima, quando você vê a lagoa, como é que é? Conta pra gente. Vou dizer o seguinte, basta cada dia o seu mal. Naquela hora eu não pensei em volta, eu estava extasiada com a visão da beleza. A natureza é maravilhosa. Quando a gente chega na lagoa, mesmo que você vê a lagoa, você só ouve o povo falando, af, que lindo, af, que lindo. Então todo mundo se entusiasma, porque é de um azul turquesa incrível, contrastando com o branco da montanha nevada, o Umantai, bem na frente da gente, né? E também à direita tem outra surpresa maravilhosa, porque bem pertinho está a montanha de Salcantay, que você vai vendo no caminho, só que aí você chega bem mais próximo. Essa montanha Salcantay é um dos picos da Cordilheira dos Andes, com 6.271 metros de altitude, e ela é toda inteirinha coberta de neve. Então o cenário é realmente indescritível, sem sombra de dúvidas. É muito bonito. Agora, o que é necessário? É preciso criar uma trilha segura para quem vai subir a cavalo. Ou se preparar muito bem fisicamente e torcer para não ter nenhum sintoma de altitude e subir a pé. Pois me pareceu que, avistando de longe, e depois eu desci, né, pela trilha que todo mundo sobe, a trilha é muito larga e me pareceu tranquila, sem nenhum perrengue. Então, acho que o melhor caminho é esse. Tá, então, pelo que eu entendi, é assim, existe uma trilha para fazer a pé, que ela é mais tranquila, ela é mais larga, e tem essa trilha para quem vai subir a cavalo, né? Como vocês tinham tido a preocupação por causa do mal-estar, escolheram subir a cavalo. Na hora de descer, vieram pela trilha a pé, e aí viram um outro cenário, vamos dizer assim, né? Então me conta se o retorno, que aí você veio por essa, ele é mais tranquilo. Sim, a descida é de 2,5 km a pé, lembrando que os cavalos não descem com as pessoas, né? Eu já disse que é bem perigoso. A trilha, ela é de terra com pedrinhas de novo, como era a outra, então você tem que estar com uma bota de trekking, né, correto para isso, para não escorregar. Mas o trecho é bem largo, eu não vi nada perigoso e dá para fazer tranquilamente, sem perrengues. Agora, ela é de uma subida íngreme. Então, para subir, a dificuldade dela é porque é uma trilha pesada, difícil de subir. Agora, não vai ter os perrengues que a gente passou lá no cavalo, né? Eu achei, assim, muito, muito importante, fundamental o seu relato, né? Porque a gente que costuma pesquisar para fazer sozinho, mas mesmo quando vai pesquisar para fazer, né, com uma agência de turismo, um guia, alguma coisa, ter informações reais, concretas, para que a gente possa decidir se vai fazer ou não, em decidindo o que vai fazer, né, que tenha todo esse preparo físico e as condições, né, de cuidados para que a gente possa fazer uma coisa que seja bacana, né? Bem, nós estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Exato. E eu queria agradecer muitíssimo por você compartilhar com a gente essa experiência, né, tão intensa, inspiradora. Para quem está nos ouvindo, fica o recado. O Peru é um destino incrível para ser visitado, mas algumas de suas atrações exigem, como a gente viu aqui, grande preparação física, respeito aos limites do nosso corpo e, além disso, saber que precisa ser melhorado em vários aspectos, né, para oferecer mais segurança aos visitantes. A Montanha Colorida e a Laguna Umantai são verdadeiros presentes da natureza.
E estar diante dessa beleza é uma emoção que você provavelmente jamais vai esquecer. Mas não esqueça, analise suas condições físicas, a condição das trilhas, converse com uma agência de viagem, né, para saber se as medidas de segurança estão sendo implementadas, e leia os depoimentos. E agora você conta com um maravilhoso episódio para você anotar todas as dicas. Exatamente, tá aí. Agora o povo vai achar as informações da situação atual de 2025, né, gente? Espero que isso mude para o futuro. Então, essas duas trilhas são lindas, mas é isso. Tem muito mais atrações maravilhosas no Peru. Coisas lindas, lugares maravilhosos, muita história, muita cultura. E aos poucos a gente vai trazendo aqui, né, Lilian? Para você, nossa ouvinte, poder conhecer também as outras maravilhas do Peru. E daqui a 15 dias, sempre nas quartas-feiras, a gente vai trazer outro episódio novo. Então esteja atenta para não perder nenhum. Enquanto isso, você aproveita para ouvir os mais de 85 episódios já publicados, com muita informação sobre viagens e roteiros completos. Tudo experiências reais, vivenciadas por nós, Lilian e eu, ou por nossos convidados. Lembre que você pode nos ajudar a fazer chegar a muitas outras mulheres, né, esses conhecimentos, esses roteiros, esses passeios. Então, compartilhe os episódios com as suas amigas, curta, comente e não esqueça, você pode nos dar sugestão de tema, você manda a sua opinião, o seu comentário, esse feedback, essa troca é muito legal. Você pode enviar um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou você pode mandar uma mensagem pelo Instagram. A gente adora receber esses comentários, esse feedback. Encontramos com você daqui 15 dias. Abraços! Abraços!